Boa tarde, caro telespectador do Vivendo e Aprendendo. Mais uma vez, estamos aqui num sábado, parando um minutinho, fazendo uma reflexão, que acho que todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. Eu, ultimamente, tenho feito muito isso. E agora, nesse momento, eu quero convidar você a parar na sua vida, fazer uma pausa realmente e prestar atenção nesse programa de hoje. Que nesse programa de hoje vai falar dos nossos amigos, posso dizer assim, porque eu convivo com eles há muitos anos, e amigo é aquele que hoje está aqui, amanhã não está, mas está sempre por perto. E eu os conheci quando eles chegaram em Ponta Grossa, 31 anos, que levei um susto agora que já são 31 anos, e eu hoje escolhi, né, tive o privilégio de poder fazer esse programa hoje, pensando nessas situações todas que o Mosteiro da Ressurreição, com os monges beneditinos aqui de Ponta Grossa, tudo que eles fazem, tudo que eles construíram aqui. Então, o nosso programa de hoje vai ser sobre isso. E eu sei que você tem um carinho muito grande por cada um deles e por esse momento especial que é o Mosteiro da Ressurreição. Não estamos no mosteiro hoje. Hoje estamos aqui na loja que fica no Shopping Antártica. Então, eu quero que você assista esse programa hoje, convidando você a fazer uma reflexão durante o programa e depois também, e levando as novidades também desses 31 anos do Mosteiro da Ressurreição e dos monges beneditinos em Ponta Grossa. O Mosteiro da Ressurreição tem um pouco menos, que nós já vamos falar sobre isso. Assista conosco mais um Vivendo e Aprendendo, hoje aqui pelo canal 14, nesse momento pela Unimed e o Salão Record. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Como eu falei, estamos aqui na loja do Mosteiro, no Shopping Antártica, né? Aqui na avenida, com a Santos Dumont, e nós estamos com o privilégio de estarmos com o Dom Bento, que é essa pessoa bem especial que a gente tem assim no coração. Tudo bem, Dom Bento? Tudo bem, graças a Deus, Célia, e é uma alegria recebê-la aqui em nossa loja, para conversarmos um pouquinho, como você já disse, sobre o nosso mosteiro, o Mosteiro da Ressurreição, que está em Ponta Grossa exatamente hoje, nesse sábado, comemorando 31 anos de fundação. Vocês já estão há mais tempo? Não, 31 anos de chegada. De chegada em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa, é. Nós contamos a data da fundação a partir do primeiro momento de oração. Lá na Vila Velha. O primeiro momento de oração em comum, que aconteceu então há 31 anos atrás, lá na Vila Velha, com aquele grupo que veio de São Paulo. É muito interessante a minha vida, eu já contei, acho que alguma vez, a história da minha vida que tem vocês nela. O primeiro passeio que o meu filho, João Paulo, que já partiu, que nós fizemos, ele tinha 3 meses, nós fomos lá no Mosteiro da Vila Velha, que era na ermida de Vila Velha, e que vocês estavam lá, mas nós nem sabíamos que vocês estavam lá. E daí a gente começou toda uma conversa e uma predisposição de conviver com vocês, e comprei algumas coisinhas ali, eram umas bolinhas de gude, e foi muito especial tudo aquilo. E a partir dali, a gente, quando vocês, a gente sabia sempre de vocês pelo Jorginho de Miate, e depois nós passamos a conviver, indo quando o mosteiro estava pronto no mosteiro. De fato, quando o mosteiro chegou, tinha só a ermida. Os primeiros irmãos viveram ali onde era a sacristia, que é aquele espaço que tem logo atrás da ermida. Depois, aos poucos, foram construindo um mosteiro de madeira, e que hoje nós só temos as fotografias, porque não sobrou nada mais do que existia antes.
Depois de 4 anos, praticamente 4 anos e meio ali, que os irmãos se mudaram para onde nós estamos hoje, que é na Rodovia do Café mesmo, naquela região ali da Chapada, Periquitos, né? Ali já construindo ou não? Vocês mudaram para lá e a construção foi sendo realizada ao mesmo tempo? Ou vocês já foram para lá? Foi construída primeiro a hospedaria para acolher os primeiros irmãos. Tinha uma casa velha, onde os irmãos ficaram alguns ali. Então a comunidade ficou dividida. Uma parte em Vila Velha e outra parte ali, no local do mosteiro agora. E depois foi sendo construída, aos poucos foi tomando corpo o mosteiro. E ficou essa imensidão que é hoje, né? E que já está pequeno. Exatamente, o mosteiro foi crescendo conforme foi crescendo a comunidade. Então, quem conhece o mosteiro, quem já entrou nas dependências do mosteiro, vê que ele vai sendo construído, porque muda o piso, muda a arquitetura mesmo, vai sendo transformada com o tempo. O mosteiro foi construído num primeiro momento para 19 pessoas. Era para ser uma comunidade pequena. Hoje nós somos 34 irmãos em casa, com os novos que estão fazendo a experiência. Então a comunidade, à medida que vai crescendo, como toda família, a casa tem que crescer. E nisso nós aumentamos bastante, aumentamos a nossa capela, que continua pequena, e fizemos muitas coisas naquele local para deixar bonito para nós que vivemos ali, para quem vem também ao mosteiro, para rezar conosco, para nos visitar. É um momento, para mim, é assim, a sensação que eu tenho, diz que o céu é qualquer lugar que você está, né? Quando você está bem. Eu vejo assim, mas lá é um pedacinho do céu, né? A gente se sente muito bem acolhido lá. É um momento de muita paz, de muita energia boa, né? E isso é um construir, né? Claro, talvez até pela nossa rotina de oração de cada dia, o fato de acordarmos muito cedo, às 4 da manhã, rezarmos, procurarmos também para nós essa harmonia. É interessante isso porque as pessoas vão ao mosteiro e sentem isso daí. E nós sabemos que muitas vezes nós temos dificuldades dentro, nós temos que correr para manter. Relacionamentos. Também isso conta, não é? Vocês são humanos? Exatamente, mas o que é bonito, o que existe entre nós é a questão do perdão. Porque na nossa regra, São Bento diz, não se ponha o sol sem que o irmão dê a paz ao outro e receba do outro a paz se houve qualquer coisa durante o dia. Isso para nós é bastante interessante, porque há uma insistência também no nosso abade para que não percamos isso. Porque não vamos perder só o que a regra nos pede, mas é próprio do cristão perdoar. O que o Cristo diz, não é perdoar 70 vezes, 7 vezes, 70 e vai embora, não é? Quantas precisar, exatamente. Então isso no nosso mosteiro, nós podemos dizer que existe essa busca mesmo de perdoar quando há necessidade, de pedir perdão quando também nós temos que pedir perdão. E claro, nós vivemos sim em paz, graças a Deus, e na luta, como todo ser humano. Não é fácil, né, Dom Bento? Porque 39 pessoas, cada um com uma cabeça, cada um com uma maneira de ser, por mais que tenha todos um objetivo, que tenha um Deus comum, que tenha toda essa... Mas nós somos imagem e semelhança, mas com as nossas diferenças. Claro, eu sempre costumo dizer às pessoas, no casal, o casal um escolhe o outro e promete que vai viver a vida toda, um ao lado do outro. Nem sempre é fácil e nem sempre chegam até o fim. Nós não escolhemos, ninguém escolheu ninguém para viver junto. Nós fomos escolhidos pelo mesmo Deus para vivermos na comunidade. Então a diferença é muito maior. O casal tem uma possibilidade de brigar. Eu tenho pelo menos em casa mais 34 possibilidades de brigar durante o dia. Claro que brigar para nós é às vezes assim, um olhar torto, uma palavra atravessada. Nem todo dia eu estou tão bem. Nem todo dia eu estou com aquela disposição que eu estava ontem. Então vai assim, é o normal da nossa vida. Às vezes a gente não dorme bem à noite, no outro dia, bom, já não está muito bem. Mas não importa a hora que nós vamos dormir. Às 4 da manhã toca o sino. Então, querendo ou não, esse é o horário que eu tenho que levantar. Mas vocês são obrigados a levantar 4 da manhã? É a pergunta que muita gente faz. Posso ficar dormindo mais um pouco? Não, nós não somos obrigados, mas devemos levantar. Ninguém foi me buscar em casa para ir para o mosteiro, por exemplo. Ninguém foi buscado em casa. Nós entramos livremente. Então, uma vez que eu entro, faço parte de uma comunidade, isso significa que eu devo seguir o horário da comunidade, a regra daquela comunidade. Então, assim, não é uma obrigação.
mas quando o sino toca para nós é um convite para que nos reunamos todos ali para esperar o Senhor. Dom Bento, a gente fala tanto nisso, né, desse horário de vocês levantarem, que a gente, todos nós que convivemos lá com vocês e alguma vez, a gente sempre tem essa necessidade de saber isso. Mas, e sabemos todos isso. E a gente, ao contrário, a gente nunca fala. Vocês deitam também no mesmo horário, todos ou não? Não, o horário de dormir no mosteiro é muito variado. Nós terminamos o nosso dia por volta de 8 horas da noite. Quando tem aquela cerimônia que eu mais gosto, que todo mundo já sabe também, que é a minha preferida. É a oração de completas, né? A oração da noite, onde nós rezamos e depois o abade, como superior da casa, asperge a comunidade com água benta. De certa forma, esse gesto que ele faz de abençoar a comunidade é um pedido de que Deus venha abençoar a comunidade durante aquela noite. A noite que está propícia a tantas coisas, a tantas situações desagradáveis, mas também nós acreditamos que será uma noite de bênção, uma noite plena de Deus, porque nós terminamos a nossa oração comunitária, mas nós entramos no grande silêncio, como nós chamamos. Então nós continuamos em silêncio. É um horário que eu converso com o outro se há realmente necessidade e se a caridade exige que eu converse. Do contrário, eu vou para minha cela, para o meu quarto, lá, tranco a porta e só no outro dia eu vou ver a comunidade. Então esse horário é o horário para leitura, para oração pessoal, para fazer também a Lexio Divina. Nós fazemos de manhã, mas o tempo livre que nós temos devemos preencher com as coisas de Deus, como nós chamamos, né? E é o tempo que nós temos assim para fazer as nossas coisas, seja a oração, seja uma leitura, para escrever, para preparar aulas, preparar retiros. É o tempo que nós temos, né? É interessante porque a gente sempre fala do contrário, né? Da hora que vocês levantam. Ninguém fala da hora que vocês vão dormir. E que realmente, muitas vezes, vocês dormem aqui em média 4, 5 horas? Às vezes, depende, por exemplo, na época de trabalho nós temos a fábrica de velas, a produção de velas artesanais, Círio Pascal, velas para altar. Tem período que nós fazemos até 3 turnos de trabalho. Então nós trabalhamos o que conseguimos durante o dia e o que não damos conta ainda, aquilo que falta, tem que fazer à noite, porque nós temos prazo para a entrega do produto. Como qualquer empresa. Exatamente. E é do que nós vivemos também, é do nosso trabalho, não é? Então, assim, horário de dormir mesmo, até 10h30, 11 horas, ainda a gente pode encontrar alguma luz acesa. Depois desse horário, dificilmente, porque no outro dia a gente não dá conta mesmo. E vocês, cada um tem a sua cela, ninguém dorme em 2? Não, cada um tem a sua cela e nós temos cada cela com o seu banheiro. Então é individual. Até para preservar essa intimidade, a individualidade de cada um. E para nós, como nós vivemos sozinhos e precisamos viver sozinhos, para nós é interessante que cada um mesmo tenha seu espaço para poder rezar à vontade, ficar mais a sós com Deus, não é? Então aquele momento de solidão é um momento para nós muito sagrado, onde nós estamos a sós conosco mesmo e somente com Deus ali. É bem interessante, né? A gente não imagina assim de uma opção. Eu sou muito do mundo, eu sou muito de estar sempre com pessoas, né? Eu sou comunicação, eu sou assim, eu preciso. Mas eu também, hoje, cada dia mais, eu sinto que eu preciso ficar sozinha, que eu preciso fazer minha meditação, que eu preciso ir para grupo de oração e ter um momento de silêncio. Como o ser humano no momento ele começa a pedir isso, né? Exatamente. Mesmo na vida do casal, se o casal não tem um tempo para estar ele sozinho, ela sozinha, eles não dão conta de manter o próprio relacionamento. Como nós falamos, para existir a palavra tem que existir também o silêncio, e o silêncio é fundamental para que a palavra possa brotar com qualidade. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Hoje, tudo sobre o mosteiro, os monges, a gente está assim conversando, uma conversa mais assim, de saber um pouco mais deles, né? Conversando aqui com Dom Bento, na loja do Mosteiro da Ressurreição. Voltando hoje aqui, falando sobre o Mosteiro da Ressurreição, as suas histórias, e com o Dom Bento, aqui diretamente da loja do Mosteiro no Shopping Antártica. Dom Bento, eu
nós falávamos agora no intervalo, e era uma pergunta que eu já queria fazer ao senhor. Como foi o seu chamado para os beneditinos, para o Mosteiro da Ressurreição? Bem, desde muito criança, eu acredito que eu devia ter 9, 10 anos, eu tinha uma certeza, eu queria ser padre. Onde você morava? Eu morava no interior de São Paulo, numa cidade pequenininha chamada IEP, minúscula, são 7.000 habitantes, né, bem pequena. Mas eu sentia o desejo de ser consagrado a Deus. E não sabia bem qual o caminho, de fato nem o que era isso. Eu só via o padre da minha paróquia, e era uma paróquia de padres palotinos, fundada por São Vicente Palotti, em 1700 e um pouquinho, em Roma. De modo que eu desejava ser padre, e o caminho então era a partir do padre que estava na minha paróquia. Quando eu tinha 15 anos, entrei no seminário em Londrina, e fiquei 6 anos no seminário. 3 anos em Londrina, 1 ano em Cornélio Procópio, foi o período do noviciado, e 2 anos em Curitiba, quando fiz a filosofia. Só depois eu sentia que, assim, 1 ano e meio antes de entrar no mosteiro, eu sentia que meu lugar era o mosteiro. Mas eu não queria nada, eu não sentia que era. Não tinha certeza. Não tinha certeza, na verdade eu tinha certeza e não queria aceitar, porque eu amava muito os palotinos, como tenho amor por eles até hoje, né? Devo muito a eles. Então era mais um apego pelas pessoas, pelo carisma, pelo trabalho pastoral que existia, e eu não queria deixar isso daí. Então eu lutei muito contra, até que um dia não deu mais. Eu não tinha mais paz, né? Foi quando eu rezei bastante e pedi que o Senhor me mostrasse, e que se fosse o mosteiro, que eu sentisse paz no coração. E naquele momento, de fato, eu senti algo que eu nunca mais experimentei. O coração parece que se tornou grande, se tornou quente, se tornou assim, em brasas mesmo, né? Então ali eu tive a certeza, meu lugar é o mosteiro. E foi muito interessante. Você tinha conhecimento do mosteiro? Não, eu não conhecia nada sobre o Mosteiro da Ressurreição. Já tinha ouvido falar de monges, mas eu nunca quis ler, nunca quis estudar nada a respeito. Eu tinha medo, de fato, que fosse isso, né? Mas quando, assim, eu conversei com o nosso diretor espiritual no seminário, numa sexta-feira à noite, no sábado seguinte, veio um seminarista trazer o irmão dele para conhecer o mosteiro e me convidou para vir a Ponta Grossa. E quando eu cheguei, a experiência foi muito, muito marcante, e aquela primeira impressão é que fica realmente. Nós chegamos, eu me lembro até hoje, Quantos anos isso? Há 20 anos e meio. Há 21 anos, propriamente, porque foi no mês de agosto. Vai fazer 21 anos que eu conheci o mosteiro em Ponta Grossa. Quando nós chegamos, estava meio frio. Tinham 2 irmãos ali perto da Jabuticabeira, logo onde começa aquele caminho de pedras do mosteiro, tomando sol de braço cruzado, gorro na cabeça, blusa de lã. Coisa de filme. Coisa de filme. Nós paramos o carro ali. Mas assim, a primeira impressão que eu tive é que eram 2 presidiários no pátio de uma prisão tomando sol. Foi a primeira, assim, aquela visão de impacto, foi o que veio. Mas ao mesmo tempo, eu disse para mim mesmo sendo uma prisão, aqui eu quero morrer. É aqui que eu quero viver, aqui eu quero morrer. E eu nem sabia o processo, eu não conhecia monge nenhum, eu não sabia se eu seria aceito ou não. E aí numa conversa assim rápida com um dos irmãos, depois rezamos juntos, nós almoçamos lá, rezamos juntos, e no intervalo entre o almoço e a outra oração, eu conversei com esse irmão, depois ele me apresentou Dom André, que é o nosso abade. E eu digo para ele, foi assim um amor à primeira vista, né? Que ele me acolheu do jeito que eu sou, como eu sou, com aquele olhar que ele acolhe todo mundo. Algo assim realmente que te resgata você de você mesmo, né? E devolve você com o que você tem de melhor. E a experiência foi muito boa, porque imediatamente ali perceberam que o meu olho brilhava. E aí ainda disseram, esse aí é capaz que fica no mosteiro mesmo. E eu disse, não, de jeito nenhum. Mas eu tinha certeza que eu ia ficar. Aí marcamos, voltei em setembro, passei um final de semana, aquele feriado de 7 de setembro. Em outubro, fiquei mais no feriado do dia 12, mais 3 dias. E aí já marquei a data de entrada. Então eu deixaria o seminário 8 de dezembro e já entrei no mosteiro 1º de janeiro de 1992. E foi assim muito rápido tudo, né? Minha família toda contra, foi um auê assim. Essa hora não adianta. Não adianta. Porque assim, é um grande mistério
A família não conhece. Fala mosteiro, pensa aqueles mosteiros da Idade Média, monge de cabeça raspada, nunca mais vai ver a família, que se autoflagela, essa coisa toda, né? Então, é a experiência assim, primeira que a família tem, né? Essa separação, nunca mais vou ter contato, nunca mais vou me encontrar. Não é verdade. Nós nos tornamos assim, mais família ainda, porque a nossa família pertence à família do mosteiro. E cada monge passa a pertencer à nossa família. Então, a nossa família, ao invés de diminuir, ela aumenta. Ela aumenta sempre mais. Então, é uma experiência muito rica. E assim, de certeza mesmo, né? Que é o mosteiro. Eu nunca tive dúvida, depois que eu conheci, que o meu lugar é o mosteiro. Eu sempre digo, olha, se um dia a igreja me pedir qualquer outra coisa mais, que seja ir para as missões, qualquer coisa, que às vezes acontece de pedir justamente para o monge, eu estou disposto, porque a igreja, e o nosso amor primeiro, é amar o Cristo presente na igreja. E o meu mosteiro, que é parte da igreja, que é um lugar, porque vocação para nós é um lugar, esse é o lugar do meu amor. Não é? Aqui eu vou viver a minha vida e amando meus irmãos, eu amo em cada um deles o próprio Cristo. Então é uma experiência assim, a vocação ela é um chamado único para cada um, para um lugar determinado. É interessante isso que o senhor dizia de missão, né? Todo mundo, todos os meus amigos e telespectadores sabem que eu venho de uma família muito católica e meu avô paterno me passou tudo o que eu sou hoje dentro da religiosidade. O amor a Deus, né? E a gente sempre tem uma ideia de missão, uma coisa assim, longe, que você vai deixar a sua terra, né, para ir. E isso que você falou agora é muito importante. Missão é onde você está, você cumprir, você levar a Deus, né? E eu digo muito que nos meus programas eu sempre procuro levar alguma coisa, né? E eu falo muito que para você ser um idoso, que é o nosso tema, né? Sempre, você precisa ter um Deus. É claro que eu gostaria que fosse o que eu acredito, mas tenha né? Tenha um voluntariado e prevenção, que se preocupe, né, de ter uma saúde legal, uma maneira. Então, sempre eu digo isso. E assim a gente vai levando, e muitas vezes também fazendo programas, porque tem quantas pessoas que estão em casa e que não podem ir até um lugar e tudo. Então, a gente sempre procura fazer isso também. E eu acredito, às vezes, eu digo até, eu sou meio audaciosa mesmo, mas Deus, assim, né? Para nós é tudo. A audácia de dizer que eu me digo uma pessoa que tem uma missão e que leva Deus aonde pode, né? Aonde a gente está. E eu agora vi a televisão e o projeto que eu coordeno, então, sempre procurando, e mesmo assim as pessoas, a cada pessoa que eu encontro tem uma palavra, né? Então, sempre. Eu sempre costumo brincar, e onde faço pregações, às vezes que eu celebro fora alguma coisa, eu digo que eu faço a pastoral do supermercado e a pastoral do sinaleiro. Por quê? Hoje nós estamos num mundo que muitas vezes as pessoas tratam outras pessoas como se fossem invisíveis. Então o fato de você dizer um bom dia para alguém que está lá distribuindo papel no sinaleiro pode mudar a vida dessas pessoas. E eu vejo, tem um sinaleiro que eu passo, eu conheço as pessoas pelo nome, porque identificam que eu sou padre e pedem orações. Reza por mim, reza pela minha família, está acontecendo isso, briguei com meu marido, está assim, então. Aí eu passo, e aí fulano, como vai, como é que você está, e a família, não é? As pessoas se sentem importantes. Me irrita muito, por exemplo, quando eu vejo, assim, a pessoa vai entregar um papel, a outra do carro está com a janela aberta, não se digna nem mesmo a olhar para aquele que está ali. A pessoa fica numa decepção. E é terrível isso, porque se as pessoas não trabalham, estão na rua, nós chamamos, são vagabundas. Eles estão ali trabalhando, tomando sol, passando frio muitas vezes, porque é preciso ganhar um pouquinho a cada dia. Então o mínimo da minha boa educação é acolher. Mas como cristão mesmo, eu posso, além de acolher aquele outro, que também é uma missão, anunciar a palavra de Deus, falar de Deus, e no nosso caso, sobretudo, dizer, olha, eu vou rezar por você. Isso já muda a vida das pessoas. Mesma coisa, a mulher que faz a limpeza do mercado, a que serve o cafezinho, é gente que precisa ser tratada como gente.
E é uma das coisas para mim muito forte. Eu acredito que aí eu posso ser missionário mesmo sendo monge. E isso vale para cada cristão, para cada batizado. Ser missionário é anunciar a boa nova. E a boa nova muitas vezes é um bom dia bem dado para alguém. Exatamente. Levando alegria, né? É o que vai mudar a vida das pessoas. E isso conta muito, né? Você sabe que às vezes tem gente que diz assim para mim, sabe que às vezes você é irritante de tanto que você, principalmente de manhã, eu sou muito alegre. Bom, o senhor vê, eu no supermercado de manhã, tá certo que eu estou no projeto, mas eu já estou num clima de alegria, né? Ali sempre com o gerente, conversando com os funcionários ali, com cada um, né? Gente, já estamos no segundo bloco. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos. Não saia daí. É o tempo de uma água e voltar. E estamos hoje aqui na loja do Mosteiro, no Shopping Antártica, com o Dom Bento falando de várias situações. E agora nós vamos falar um pouquinho do livro. Dom Bento, essa entrevista bem certinho, como diria minha mãe, bem contadinho. Minha mãe é mineira, assim, de família. Aí a minha mãe diz assim, então bem contadinho, ela surgiu porque o Dom Bento me mandou uma mensagem, me ligou convidando para o lançamento do seu livro. Só que eu estava indo para um congresso, né, que a gente também vive para lá e para cá, e estava indo no congresso, que foi muito bom, do Enneagrama, e que daí eu acabei não podendo vir. Mas o que conta o seu livro? Olha, não vamos contar tudo para o povo comprar, né, Dom Bento? Não, tudo não pode contar, não é? Esse livro, Relatando Fatos, Reescrevendo Histórias, nasceu de forma a ser muito interessante. Em janeiro do ano passado, numa manhã, acordei e depois da hora que a gente pode começar a conversar, falei para o irmão, olha que título bonito de livro. Relatando Fatos, Reescrevendo História. Falei, quem é o autor? Falei, não, o livro não existe, é só o título. É bem difícil isso. Eu vou escrever um livro que tem esse título, porque eu acordei com esse título na cabeça e gostei muito. Aí ele disse, só você mesmo, você é louco, né? Eu falei, acredito que sim. E justamente por isso eu vou começar, então. Eu sempre gostei de escrever. Mas até por ter pouco tempo no mosteiro, eu não tirava tempo, por exemplo, de dormir para poder escrever. Então eu aproveitava para dormir, horário de dormir para dormir. Aí preparei alguns textos, algumas coisas e mostrei para. Mas normalmente o senhor já escrevia? Eu escrevia assim, escrevi alguns textos, eu tenho vários textos já escritos, tinha muitos poemas. Poemas devo ter talvez uns 400 poemas. Dá para escrever? Já tem mais alguns livros prontos aí, né? E aí eu escrevi um texto que tratava sobre a alegria mesmo de viver no mosteiro. E mostrei para o nosso abade, ele leu e falou, olha, está muito bom isso aqui. Você deveria escrever um conto. Eu disse, não, eu não sei escrever um conto. E eu disse, olha, no tempo do colégio eu gostava, mas eu perdi assim, o hábito até de ler contos, né? Então eu não sei se sou capaz. Ele falou, você é capaz. O conto é uma história um pouco mais longa. Escreva um pouco mais. Veja um assunto, crie um personagem. Isso foi uma quinta-feira. Eu passei o restante da quinta-feira pensando. Sexta-feira, o sábado, escreva um conto. E não sabia o que fazer. Quando foi à noite, depois de completas, eu já estava na minha cela, liguei o computador e disse, eu vou escrever um conto. Mas o que eu vou contar? Aí pensei, eu vou contar a história do seu Oswaldo. O seu Oswaldo foi um senhor que se tornou andarilho e que viveu no nosso mosteiro por quase 2 anos, um ano todo na Vila Velha e depois quase mais um ano onde nós estamos. E eu sempre ouvia a história. Os irmãos mais velhos contavam a história de seu Oswaldo. Só que eu não conheci. Eu só conhecia a história. Só que a história, se eu fosse contar, seria poucas linhas, eu contaria toda a história dele. Aí comecei a escrever sobre uma chuva que devastou tudo numa cidade. Aí tem a história da chegada de um paciente no hospital, o que sobrou da cidade devastada pela chuva. Então começa as chuvas de março, né? E foi um período assim muito rico. Não tinha muita chuva em janeiro do ano passado, mas eu sempre gostei. As chuvas de março soavam tão bem. Mês de março sempre chove, tem todo aquele
clima gostoso, né? Músicas, né? Músicas, exatamente. E aí eu comecei a escrever. E em poucos dias eu já tinha terminado. Eu acredito que foram uns 4 dias escrevendo. E levei para o Abade ler. Ele leu e falou: olha, está lindíssima a história. Está muito boa essa história. Continue escrevendo. Aí pensei, mas o que mais que eu vou escrever? Mas aí foi brotando. Foi algo assim fantástico que o livro todo praticamente acho que não cheguei a 4 meses não. Estava todo pronto. O que mais demorou foi depois assim a correção, porque você começa a ficar exigente, não é? Claro. Você lê, você relê, lê de novo. Pior é isso, né? Eu acho que eu li umas 5 vezes, não é? O final mas é o acabamento da obra, né? O acabamento sempre é falado isso, né? O acabamento que é o pior. Exatamente. E aí surgiu a ideia, então, de lançar o livro. Porque nós pensamos, bom, nós estamos nesse... E eu pensava muito, né? O que mais eu posso contribuir para a construção do mosteiro? Aí falei, ó, Dom Abade, eu escrevi, ele leu todos os contos, falou, olha, vale a pena publicar isso daí, porque está muito bom. Passei para algumas pessoas que leram também, gostaram muito. Uma pessoa que fez a correção, Ana Cláudia, que na época morava em Portugal, e estudava lá, fazendo o doutorado dela lá. Ela leu todo o livro, fez algumas correções, olha, isso pode mudar, isso pode tirar, está repetido. E ela fazia esse trabalho de correção de livros mesmo, né? de textos. Uma especialista na área. Isso, especialista na área, exatamente. E ela disse, olha, torne público esse trabalho, porque vai acrescentar algo na vida das pessoas. Tem uma mensagem bonita, uma leitura bonita da vida, dos acontecimentos na vida. Então aí eu fui amadurecendo a ideia de fazer o livro, até para relatando fatos, reescrevendo histórias. Assim, para poder colaborar um pouquinho mais com a construção do mosteiro. Meu horário de escrever é sempre depois de completas. Por isso que eu digo, até 11h30 tem luz acesa no mosteiro. Porque geralmente eu começo depois da oração da noite. O meu horário de trabalho com escrever e ler vai até 10h30, 11 horas. No dia livre, então às vezes eu começo às 10, termino 12h30, porque dói os braços e aí tem que parar um pouco. Então é o tempo que eu tenho livre, tempo de descanso durante o dia, então é o tempo que eu aproveito também para escrever. Vamos falar mais concretamente de um outro lado. Aonde que encontra, fora aqui na livraria, aonde que nós encontramos e o preço? Tá, o preço é R$35. Nós temos aqui então na livraria do Shopping Antártica, onde nós estamos agora. Temos lá no mosteiro e na Hiperfarma da Nova Rússia. O Giovanni, que é um dos donos lá, comprou, gostou muito e falou, olha, eu quero ter lá para vender na farmácia. Isso pode também fazer bem para as pessoas, que está muito, muito interessante. E o que as pessoas falam é o que eu sentia quando eu estava escrevendo. Eu tinha pressa de terminar aquela folha para começar a outra, para ver o que ia acontecer, que vai brotando, né? E as pessoas que já leram, as pessoas que estão lendo, dizem a mesma coisa. Assim, aquela ansiedade de virar a página para saber o que vai acontecer depois, né? Então a gente fica preso. Eu ficava preso, exatamente. Eu ficava preso na história quando eu estava escrevendo e as pessoas ficam presas na história e acabam fazendo uma amizade com o personagem. A minha preocupação, eu escrevo como padre, como monge, como cristão, então não tem como sair muito desse tripé. Então tem o encontro pessoal, o encontro com o outro e o encontro com Deus. Isso vai acontecer em praticamente todas as histórias, sendo que aqui nós temos 9 histórias, 7 são fatos realmente, que contados e que vividos também, experiências que eu vivi. Sim. E 2 que são pura invenção, mas assim, plena de Deus, né? São invenções assim... Ficção. Ficção, mas rica de Deus mesmo, né? Como um presente do céu, que é a história de um menino deixado na porta do mosteiro. Quando eu contava para as pessoas, contava para os irmãos, dizia, mas o Marcelino Pão e Vinho. Eu falei, não, mas esse não morre. O Marcelino Pão e Vinho, ele vai morrer. Então, não, esse tem todo um crescimento mesmo, tem muitos momentos de encontros, de crescimento pessoal e também comunitário, né? Então, assim, foi o escrever esse livro foi uma experiência também fantástica também, diferente. Uma experiência de Deus mesmo, Mas o que vocês fazem que não é experiência de Deus? Só os pecados, né? Claro. O pecado a gente pode voltar para Deus através deles, né? Diz que é o único presente que é nosso mesmo, né?
É o pecado. Então a gente que é bem humano tem que pecar para poder oferecer. Mesmo Até isso ele fez isso, né? Isso. E nós não pecamos porque queremos, pecamos porque não queremos pecar e acabamos pecando, errando, né? Mas a graça de Deus é tão grande que ela nos recoloca no lugar. Então é o encontro que eu mostro muito aqui. Tem várias situações de pecado também. Mas que a pessoa tem que se encontrar com o outro, então ela tem que se perdoar o outro para poder ter o perdão de Deus. E essa é uma experiência fantástica mesmo, porque muitas vezes nós achamos, não, Deus não me perdoou. As pessoas vêm se confessar e falar conosco, parece que Deus não me perdoou. Não é verdade. Deus perdoou, mas você já se perdoou? Começa tudo por aí, né? Começa tudo por aí, exatamente. Aquele momento que eu perdi meu filho, eu dizia muito, assim, na minha vivência ali, naqueles momentos, e que eu sofria muito, né? Então, daí dizia, me diziam, peça perdão e perdoe. Peça, porque eu condenava ele, dele ter... Como que ele tinha me deixado? Qual era dele, né? Assim, uma criança de 11 anos, mas que eu dizia, aquilo foi eu achava o fim. E daí me diziam assim, peça perdão e perdoe. Peça perdão e perdoe. Sabe que dali para frente que foi até você, né? Mas é isso mesmo. E vamos nós para o último bloco já, Dom Bento. Dom Bento, quando nós começamos, meu Deus, 48 minutos, como que nós vamos ter tanto assunto? E olhe, ficaríamos aqui a tarde toda, mas já estamos indo para o último intervalo. Vá tomar mais um cafezinho e já volte, que nós estamos aqui falando hoje com o Dom Bento sobre o Mosteiro da Ressurreição. Voltando para nosso último bloco, aqui com Dom Bento, contando um pouquinho da sua história de vida, das suas situações no mosteiro e fora dele, e também de toda a comunidade, que agora nós queremos saber, assim, como anda. Vocês vão mudar mesmo? É verdade? É fato? É verdade, é fato. Já está sendo construído? Não, ainda não. Infelizmente. Mas já tem um local? Sim. Nós temos um terreno muito bonito em Itaiacoca. É um morro, um lugar realmente privilegiado, assim, com uma vista magnífica, tudo verde em torno. E ali nós queremos construir. Onde nós estamos, nós gostamos muito, nós vivemos ali, é a nossa casa, mas a cidade está chegando e crescendo muito rapidamente, com uma velocidade assim incrível para o nosso lado. Deveria ter crescido para todos os lados, menos para lá, mas foi justamente para lá. Então, para o nosso estilo de vida, para o ideal primeiro da fundação, que é viver no campo, uma vida mais retirada, mais de oração, de trabalho manual e tudo, já começa a ficar difícil. E também para quem vai ao mosteiro. Quem vai ao mosteiro vai em busca de silêncio. Senão poderíamos ter ficado, a comunidade nem teria saído de São Paulo, ficaria no centro e não na periferia de uma cidade. Não por ser periferia, sim. Mas o interessante para nós é ficar distante da cidade, mas não isolados do povo, isolados da cidade. Num lugar de fácil acesso, para que as pessoas possam ir, possam estar lá, rezar conosco. Exatamente. Então, em Itaiacoca é possível chegar. Nós temos lá um espaço grande, são 52 alqueires, nos quais tem acho que 15 só que hoje nós plantamos, tem gado, algumas criações para consumo nosso mesmo, para o mosteiro, não é? E para leite, essas coisas assim. E lá o restante é tudo mato e morro. Então não tem como nem desmatar, porque não pode, não queremos. E não queremos mesmo. Nós queremos preservar o verde. E também, mesmo que pudesse, o que nós íamos fazer? É muito ribanceira. O mosteiro está no meio e em torno. É só ribanceira mesmo. Então, assim, nós queremos construir. Agora nós estamos comemorando, nesse dia, então, 31 anos de fundação. Sábado. Nós estaremos lá para celebrar a oração da tarde. Não celebraremos às 5h30 no mosteiro, mas às 4 horas da tarde, com os amigos do mosteiro, com os irmãos. E vamos celebrar justamente lá no morro, onde nós implantamos uma cruz. E vamos começar a nossa oração. A partir dali. O projeto de construção é um projeto grande, não está feito ainda. Por quê? Nós temos que pensar, temos que fazer no mosteiro pelo menos para 50 monges. Temos que ter uma hospedaria com pelo menos 30 lugares.
Nós temos que ter os ateliês, espaços de trabalho. Então, é muita área para ser construída. E nós não temos renda, nós vivemos do nosso trabalho. Mas o que nós fazemos, a gente consegue se manter ali, bem no estreito mesmo, é contadinho. Igual as famílias, é aqui e aqui. É contadinho faltando, é jogando para o mês seguinte que não demos conta do mês atual, né? Então a gente vai sempre empurrando um pouquinho. E aí nós estamos com esse projeto de construção, acreditando também na boa vontade das pessoas, nos amigos, que são os nossos braços, para nos ajudar nesse trabalho. Nós fizemos então um boletim informativo, e nós já começamos com 470 inscritos, durante 2 meses fizemos um pouco de publicidade pela internet mesmo, e 470 pessoas se inscreveram. No mês seguinte já aumentou bastante, agora já estamos com 1.600 pessoas inscritas. Mas, lamentavelmente, ainda Ponta Grossa é a minoria. Nós temos uma cidade com 300 mil habitantes, mas a maioria é gente de fora que conhece o mosteiro via internet, por causa do canto gregoriano, e porque frequenta o mosteiro. Vem gente do Brasil todo visitar o mosteiro e ficar na hospedaria. Então, as pessoas começam a divulgar. E nós vamos divulgando para os amigos e pedindo que os amigos sejam multiplicadores, né? Então nós estamos recebendo agora em média de 30, 40 assinaturas por semana. Então tem aumentado bastante, graças a Deus. A internet está aí para isso. Né? Exatamente. Em que consiste esse boletim? Não é só informações sobre o mosteiro, mas é formação do mosteiro para as pessoas. Então você da sua casa pode, se inscrevendo, receber via correios esse jornalzinho, esse informativo, onde você vai ler homilias, vai ler alguns textos, explicações, vida dos santos. Então você pode se ajudar, e nós podemos te ajudar, de onde nós estamos, sem sair de casa. Então você recebe na sua casa e pode ler, acompanhar um pouco da história do mosteiro, o projeto de construção, o andamento, em que pé está, essa coisa toda. Junto vai um papel com pedido de oração. As pessoas podem nos devolver pedindo orações. A missa do domingo, do último domingo de cada mês, é na intenção de cada assinante, das suas necessidades, dos seus familiares, daqueles que se recomendaram as nossas orações. E junto vai um boleto bancário, onde você pode contribuir com qualquer valor. Claro que quanto mais melhor, mas é de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegando lá. Então, aos poucos nós estamos conseguindo e estamos pelo menos mantendo o jornalzinho, que tem um custo. Muita gente ainda não contribui com nada. Recebe o jornalzinho, mas não está podendo, nós respeitamos. E nem por isso vão deixar de receber em casa. Mas aqueles que podem e que colaboram, estão colocando lá na nossa construção um tijolinho a mais. Estão dando essa possibilidade de iniciarmos a construção. Que nós acreditamos, a hora que nós colocarmos a pedra fundamental, começarmos a levantar a primeira parede, nós vamos conseguir a segunda, a terceira, a quarta e vamos esticar esse projeto até o final dele. Claro que não se constrói um mosteiro num ano. Bom seria se a gente tivesse dinheiro. Vocês levaram? O nosso não está terminado, são 31 anos, né? Pelo menos 25 anos onde nós estamos agora, né? E não está terminado ainda. Então o mosteiro é para construir assim a longo prazo, né? Mas claro, se nós tivermos a cada dia, se tivermos mais possibilidades de fazer uma parte para a gente já se mudar para lá, tranquilo, que daí nós também vamos ajudando na construção e vamos diminuindo os gastos e levantando as paredes, não é? Então nós pensamos isso e gostaríamos até de aproveitar a oportunidade da TV para pedir a colaboração das pessoas. Aqueles que puderem, entre no site que é o www.abadiadaressurreição.org. Lá você pode se inscrever, você pode também colaborar de tantas maneiras e nós estamos abertos para qualquer situação, não é? Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro. Bom, mas eu estou construindo lá, opa, mas eu tenho pedra. Então, a pedra é bem-vinda. Eu tenho areia, eu tenho cimento, eu posso colaborar com o cal, com a cal, né? Não podemos errar. Também, ferro, uma série de coisas, tijolos, né? Então, assim, eu não tenho dinheiro, mas bom, eu tenho esse material, está sobrando, eu vou levar lá para a construção. Vamos colaborar. Então, nós queremos fazer uma igreja maior, nós queremos fazer um lugar de hospedagem, salas para atendimento, nós queremos fazer, por exemplo, salas para conferências. Nossa biblioteca é muito rica,
vale a pena mesmo as pessoas poderem usar, mas é dentro da clausura. Nós queremos fazer de tal modo que você possa ir lá, consultar, você possa estudar, você possa ver o livro e usar aquilo que nós temos, que é uma riqueza. É uma riqueza muito grande, né? Então o projeto ele está aí em pé, está vivo. Vai acontecer a qualquer momento. Vai acontecer, se Deus quiser. Espero que não demore para acontecer, porque nós estamos envelhecendo. O tempo passa, não é? Então nós temos que... Mas estão vindo outros. Estão vindo outros. Mas seria tão bom usufruir, né, Célia? Claro. Eu quero ainda viver. Eu quero ir lá fazer a inauguração. Exatamente. Então, olha, a oportunidade está aí, cada dia mais perto, né? Então nós estamos sim com muita esperança e contamos com a generosidade das pessoas, não é? Temos então a nossa loja com os produtos aqui no Shopping Antártica. Também aqui bem no centro, que às vezes a gente quer um presente. Eu sou muito de presentear com as coisas que eu gostaria de receber, né? E eu acredito que aqui tem tudo, né? Temos velas, temos inclusive os pães, biscoitos, temos terços, medalhas, imagens, quadros. Suco de uva muito bom, o nosso vinho de missa, que é uma delícia também, e que nós temos aqui, que as pessoas podem levar para tomar em casa. Então tem uma série de objetos aqui que são trabalhos nossos. E no mosteiro, assim, cada um faz aquilo que sabe fazer. E quem não sabe, aprende a fazer. Nós precisamos. Então, assim, todos você nós... tem um dom? Claro, se você tem um dom... O abade é muito sensível para isso. Ele percebe, pai. Ele percebe, ele vai direcionar você para aquele ateliê, para aquele trabalho. Então, aquele que sabe cozinhar, trabalha na cozinha. Enquanto eu estou atendendo, por exemplo, na portaria, alguém está trabalhando. Então, aquele que está trabalhando para que eu tenha a comida pronta depois, a roupa lavada, passada, aquele está colaborando com o atendimento que eu estou dando. Então, é em conjunto, é uma comunhão mesmo. Uma comunidade que... Exatamente. Então, nós vivemos assim, o que eu não faço sozinho, a minha comunidade faz comigo. Então, quando eu rezo, eu não rezo sozinho. Quando a minha comunidade reza, mesmo que eu não esteja lá, eu não estou sozinho. Nós estamos juntos, né? Então, é um corpo só, graças a Deus. E assim nós estamos com muita esperança de conseguirmos, então, cada um com o seu trabalho, com o seu dom, com o seu talento, oferecer um pouquinho mais para essa construção. Nós chamamos lá em casa o 13º, né? O extra, o pouquinho a mais que eu posso oferecer, não é? Então, se tem essa oportunidade, claro, os irmãos não se negam ao trabalho, não se negam a fazer tantas coisas que precisa e que precisamos, né? Todos nós, né? Exatamente, para o bem de todos. É uma família isso, né? Exatamente, é uma família. Que pena. Chegou ao fim. Nós já estamos aqui gravando esse momento muito especial. Foi um programa que eu acredito que para mim foi muito prazeroso fazer e falando daquilo que eu acredito, que é a minha fé, é a minha crença, né? E isso faz a diferença, porque o programa parece que flui tudo melhor, né? Quando nós falamos daquilo que nós acreditamos, isso se torna vida. E toda vida é novidade, toda novidade gera alegria, não é? A novidade, nós chamamos novidade de coisas boas. Então, claro que gera alegria. Então, aqueles que nos acompanharam nesse tempo que parecia tão longo e que passou tão rápido, que possam receber de Deus as bênçãos a cada dia, que recebam a proteção dos anjos, dos santos, da Mãe de Deus, e que possam, sendo eles católicos ou não, receber aquilo que necessitam para viver bem cada dia o batismo, viver bem a fé, viver bem essa comunhão entre irmãos, não é? Que é tão bonito isso, saber que eu posso contar com o outro, não porque nós somos da mesma religião, porque somos gente, como toda gente, porque somos filhos de Deus, o sopro divino é o mesmo para cada um, não é? Então, que Deus abençoe a cada um e muito obrigado por esse seu trabalho. Deus te abençoe também nessa... Amém, obrigada, Dom Bento. Dom Bento, eu vou agradecer e fechar o programa, mas daí, como última situação, eu gostaria que o senhor desse a bênção, tá? Caro telespectador, obrigado que você esteve conosco mais uma vez nesse Vivendo e Aprendendo de hoje, esse momento muito especial, que foi aqui quase uma comunhão de almas, eu e o Dom Bento, e eu quero te convidar ao próximo sábado com mais uma Vivendo e Aprendendo, sempre às 15 horas, no sábado, com reprise às 20 horas na quinta-feira. Lembrando que quem leva esse programa ao ar, além dessa TV maravilhosa, é a Unimed e o Salão Record. Obrigado, e agora uma bênção a cada um de vocês pelo Dom Bento. Muito bem.
quando nós somos batizados como pai e como uma mãe, o pai e a mãe podem abençoar os seus filhos, exatamente como o Padre abençoa, exatamente como Deus nos abençoa, que nós desta forma participamos daquilo que é próprio de Deus, um Deus que é bendito, um Deus que derrama bênçãos copiosas a todas as pessoas que invocam o seu nome. É por isso que agora nós vamos dar esta bênção como sacerdote, como monge, como cristão, mas sobretudo como sacerdote, para todas as pessoas que nos acompanharam e que estão em casa neste momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de bondade e de misericórdia, abençoai e santificai os teus filhos e filhas que nos acompanharam durante todo este tempo de programa. Que possam crescer no amor, na paz, na alegria e que vivam livres de todo perigo, todo mal, ciladas e tentações do inimigo. Que gozem plenamente da saúde da alma e do corpo, para que juntos um dia contemplemos, ó Pai, a tua face na eternidade, com a bem-aventurada Virgem Maria e todos os santos. E a todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.